Ô, Tuti, desculpa, você completar? Tuti, pergunta do pessoal sobre o que foi falado. Olha, o João Pedro, ele pergunta de que maneira a insegurança afeta nossos relacionamentos e como podemos enfrentá-la? Quer começar? O sentimento de insegurança é um sentimento inerente do contato do indivíduo com a vida. A vida tem uma característica fundamental, ela é movimento e ela é impermanente. O sentimento de segurança nos é dado quando a gente tem a ilusão de que de alguma forma a gente está controlando alguma coisa. Se a gente for capaz de verdade de entrar em contato com a insegurança, de se permitir sentir ela, não desejar não tê-la, não fazer questão de ter essa sensação de certeza que eu vou conseguir conquistar tudo, eu vou viver uma experiência transcendental, que é perceber que a insegurança devagar, à medida que eu vou vivenciando a coisa, ela vai diminuindo. Como é o nome da pessoa? Como é o nome? João Pedro. João Pedro. João, aposte. Simplesmente aposte. A vida é uma aposta. Eu não tenho certeza de absolutamente nada. Pode ser que a aposta que eu faça dê muito certo, pode ser que dê muito ruim, pode ser que eu sofra muito, pode ser que eu seja muito feliz, mas eu penso que a gente começa a ser menos inseguro quando a gente simplesmente se permite apostar, até porque inseguro, todos nós no final das contas nos sentimos profundamente desamparados. E isso são duas coisas que eu gosto até de imaginar quando eu vejo as pessoas na rua. Eu gosto de ver as pessoas como se fossem crianças desamparadas, porque é isso que nós somos no final das contas, profundamente desamparados. E também gosto de olhar para as pessoas e ver que no ombro de cada uma há uma cruz. Todo mundo carrega uma cruz, todo mundo tem tantas cruzes para carregar tão pesadas. Então a gente sente medo, é isso que eu estou querendo dizer. E não dá para não sentir. Mas aposta com medo, porque tem coisas na vida que a gente vai fazer com medo mesmo. Tem coisas na vida que a gente vai fazer com culpa. Tem coisas na vida que a gente vai fazer com nojo, mas a gente faz, porque é preciso fazer. Então aposte. O que eu diria a ele é aposte inseguro mesmo, mas aposte. Mas, Marcos, o que a gente falou de diferente nas nossas respostas? Mas eu não disse que a gente falou nada. Não, eu estou perguntando. Agora? Agora, nesse momento, nada. Ótimo. Nada. Não falamos nada diferente. Manda, Tuti. Ó, o Renan Carvalho. Como a timidez pode ser superada e quais são as estratégias para melhorar a autoconfiança? Isso daí você tá fazendo pra você mesmo, né? Uma pergunta sua, né? Não, Essa pergunta é sua, né? não. Repete. Como a timidez pode ser superada e quais são as estratégias para melhorar a autoconfiança? Eu posso falar primeiro da minha experiência, né? Eu era muito, muito tímido de uma maneira que me travava até a oitava série ou sétima série. E era uma coisa que me fazia muito mal, assim, de não conseguir apresentar trabalho, não conseguir falar com pessoas que eu não conhecia. E pra mim foi uma decisão um dia, assim, que eu tava tão mal, eu falei, eu não quero mais ser assim. E eu me lembro exatamente dessa decisão e eu fui me expondo, aquele negócio de expondo a pequenas coisas. Eu vou apresentar o trabalho? Vou apresentar. Eu não lembro se essa foi a primeira coisa, mas é assim, eu não consigo chegar numa garota e falar, né? Eu vou me forçar a fazer isso. Então, essa mudança na minha cabeça foi uma coisa tão poderosa. Eu não lembro se durou um ano, se durou meses, mas teve essa mudança. Teve essa mudança e foi nessa época. Eu não sei se eu exagerava muito, mas pra mim era o final do mundo, assim, eu não consegui fazer nada. A razão fundamental da timidez é o fato da pessoa ter vergonha do que ela é. Ela, no seu auto-julgamento, classifica alguma característica dela como vergonhosa, como defeituosa, como não passível de ser mostrada para os outros. Isso tudo é inconsciente, viu? Isso é uma coisa que a pessoa vive e não percebe. Se é para fazer uma brincadeira de dar uma solução para o tímido, a melhor forma de vencer a timidez é se assumir. É entender que você é o que você é, que você tem a dificuldade que você tem e que você tem todo o direito de ter a tua dificuldade. Você tem todo o direito de exercer a sua cidadania sendo aquilo que você é. Lógico que você pode se esforçar para melhorar. Lógico que você pode criar novos padrões e fazer uma coisa melhor. Mas se assumir
se aceitar, se entender, é o passo fundamental. Mas no meu caso, por exemplo, eu não queria ser aquela pessoa. Aí eu queria ser outra pessoa. Eu não queria me aceitar daquele jeito, eu queria Pois mudar. É justo também. Eu acredito que eu acredito, Tá. né? Porque eles que eu imponho muito as coisas, eu acredito que o teu processo de melhora tenha sido porque lá no fundo você percebeu que será capaz de algum progresso e isso Sim. acabou funcionando como um auto de confiança. Você foi se retroalimentando Por exemplo, de confiança. Eu sabia a resposta da pergunta que a professora falava e eu não falava. Sim. Não porque eu tinha medo de errar, simplesmente porque eu tinha vergonha. Isso. Eu sabia que eu poderia desenvolver uma conversa com uma garota, Sim. mas alguma coisa me travava. Sim. Entendeu? Então, o que Isaac diz está certo, mas como eu sempre penso, as coisas são muito multifatoriais. É porque quando a gente está falando de timidez, a gente está pegando o que ele falou. Sei. Então, eu costumo dizer, e que isso Isso é evidentemente timidez de que todos isso não os... abarca tudo, não é aquilo que eu vou dizer. Mas atrás de um tímido sempre se esconde um orgulhoso. Ah, é? Né? Verdade, perfeito. Eu sou tímido demais para chamar a menina para dançar. Sei. Mas na verdade eu sou orgulhoso demais para ouvir um não, né? Eu sou tímido demais para dar resposta na sala de aula, mas na verdade eu sou orgulhoso demais para os outros zombarem de mim. Essa é uma possibilidade, mas que não dá conta da magnitude do ser humano, porque, por exemplo, você tem crianças muito tímidas. Meu filho. Né? E às vezes crianças muito pequenas que são profundamente tímidas. Que não era pra ter E que aí o orgulho não vai caber na explicação. Eu só estou desdizendo a minha própria Meu filho explicação. tem 7, é extremamente então, tímido. né, não posso falar de orgulho, nesse caso não dá. Mas aí tem que ver toda a construção dele que levou ele a, né, esse retraimento, essa E às vezes a origem desse retraimento, conforme você está dizendo, é genética mesmo. A criança já nasceu com essa predisposição. Só que nas representações mentais dela, ela joga em algum elemento que ela julga deficiente nela. O fato de eu ter sido muito tímido pode ter sido meu filho também trazer isso geneticamente pode. Quer dizer, ter uma influência, né? Ele não é absoluto de forma nenhuma. Não é preso a isso. Mas pode. Mas ele não sabe disso. O sentimento de inibição que ele tem, que vamos supor assim, é transmitido geneticamente, ele interpreta de uma outra maneira. Não, é porque eu uso óculos. Ele joga essa inibição em cima de algum motivo e vira o pretexto para ele poder se sentir tímido. Eu lembro que tinha alguns pretextos mesmo. Fala, Tuti. Antes eu só queria dar Feedback. uma vivência minha. Tá. Fiz... Você não é tímido, né? Cara, então, na verdade, eu sou muito. Não parece. Eu fui apresentar meus trabalhos de faculdade, meus trabalhos finais, nessa semana passada, e eu só consegui apresentar bêbado. Aí eu acho que é uma desculpa que você queria beber. Eu só consegui apresentar depois de tomar uns 2 shots de vodka. Sério? Senão eu travo. Mas posso te expor um pouquinho? Pode. O que ele se expõe aqui normalmente? Ele Ele muito mais. Ele apareceu grávido aqui um dia. Você percebe como a voz dele fica meio trêmula, como ele fala meio assim, socadinho? Isso é tensão. É? Minha perninha tá batendo aqui. Fico enrolando a barba. É verdade. Ele arrumou persona, ele montou uma persona para estar superando Uma essa fachada. timidez. É, isso mesmo. A Fernanda Villanova. Vocês acreditam em sorte e azar? Será que você acha que tem a ver com o tema? Sorte e azar? Não sei. E ela pergunta de uma crença, né? Se acredita ou não. É tipo uma crença? Bom, eu não sei, não sei em que sentido ela está falando, se for no sentido místico, não. Mas que às vezes a gente tá no lugar certo, na hora certa, a gente tá, né? Às vezes você tá realmente no lugar certo, na hora certa. Jung diria que sim, né? Jung diria sim, na ele falava. sincronicidade das coisas. Às vezes a gente tá na hora certa, no lugar certo. Agora, ela precisa ter uma coisa em consideração, ela tem uma coisa em mente. Eu preciso sempre estar muito preparado. Porque o cavalo pode passar e eu não saber montar, né? Então é bom eu ter muito repertório, é bom eu estudar, é bom eu não acreditar muito só na sorte, porque o cavalo passa e eu não sei montar. Então eu tenho que estar preparado. Mas às vezes a gente está no lugar certo, na hora certa. Eu não sei se tem sorte ou azar, mas eu sei de uma coisa.
Quando você pensa intensamente que o negativo pode acontecer, via de regra ele acontece. E por quê? É a lei de Murphy? A lei de Murphy é ótima. Aí eu vou me permitir colocar um pouco da minha loucura para fora. Tá. Sentimentos humanos vibram. Os neurônios vibram. Em ondas? E hoje, com eletroencefalograma e um monte de outros aparelhos, você até consegue razoavelmente medir. E todo o sentimento também vibra. Ele é um jeito de você se colocar dentro da sociedade. Então, uma pessoa que se coloca numa condição negativa, que se vicia mentalmente numa condição negativa, ela começa a buscar situações que o inconsciente dela indicam como negativo. Então você fala aquelas meninas que têm dedo podre, essa é muito boa. Né? Mas o que acontece com elas de verdade? Elas têm tanto medo dos homens, elas acham tanto que eles vão aproveitar delas, não vão levar elas a sério, só vão querer transar com elas. Elas ficam tão fixadas nesse tipo de pensamento, com sentimentos, que quem é o tipo de homem que ela vai encontrar na vida? É o homem que tem esse perfil.